Oi, turma, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre internet. Bora lá? A ideia dessa aula é o seguinte, é falar com você sobre o computador, sobre a internet e sobre a docência nesse meio do computador e da internet. Vamos lá? E aí eu fico perguntando, por que você deve se interessar por essa aula? Por que você deve se interessar por essa disciplina? Essa imagem que está na sua tela, ela fala muito bem sobre o mundo que a gente está hoje. Você está imerso no mundo do computador, do e-mail, dos bate-papos, das músicas, né, do celular, das ideias que todo mundo compartilha, mesmo que você não concorde, você acaba lendo, você acaba vendo as ideias das pessoas, você dá a sua ideia, você faz foto, você compartilha foto. Enfim, o mundo hoje é online. Você está dependente da internet. Você só faz acesso às notas pela internet. Você só saca dinheiro, o banco faz uso da internet. Você vai comprar passe do ônibus, passagem de avião, chamar um táxi. Tudo depende da internet hoje. Então nós estamos imersos nesse meio. E nós não temos como escapar. E a educação também está dentro desse contexto, sim. E é por isso que eu tenho trazido a vocês conteúdos úteis, conteúdos significativos que vão ajudar você no seu fazer pedagógico depois que formado, ok? E eu quero te pedir o seguinte, eu preciso de 10 minutos. Por favor, não sai daí, não desliga o vídeo, assiste a aula, desliga o teu WhatsApp, desliga o Facebook, Instagram, coloca no silencioso, fala para as pessoas perto de você que você vai assistir a aula agora, para que você não tenha interrupções. Eu te peço 10 minutos. Fechado? Então, vou avançar. O início da aula, eu quero falar com você sobre o que é computar. Né? O que é computar? O termo computar. Eu vou computar dados. Eu vou computar quantas pessoas vieram na minha festa. Eu vou computar quantos amigos eu tenho. Eu vou computar quantos alunos tem na minha sala. Então, computar é calcular, é comparar, é contar. Isso que significa a palavra computar. Mas por que eu estou começando justamente com essa palavra, com essa pergunta? Porque nós vamos falar sobre computador. Então, para a gente entender o que é o computador, eu quis falar com você sobre o significado da palavra computar. Olha só, é natural que a história nos mostre que as cidades cresceram, as populações aumentaram e as demandas decorrentes de uma cidade também. Veja, como controlar as contas de água, de energia, entregar os boletos, entregar seus comprovantes, como você dizer para as pessoas onde você mora, para elas te buscarem, te acharem, te visitarem. Nós temos que ter informações, mas quando elas ficam quando tem muita quantidade, aí nós temos que partir para o recurso mecânico, que é justamente o computador. Agora eu vou te explicar já já como que é o contexto do computador e do nome do computador. Por exemplo, nessa foto aí, você está vendo professoras funcionárias da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lá pela década de 30, pela década de 40, elas faziam cálculos manuais, ou usando calculadora manual, ou usando o próprio papel. E elas desenvolviam cálculos, equações, cálculos complexos, que permitissem, por exemplo, para o exército chegar a rotas, a chegar a resultados que eles precisavam para suas atividades. Então essas pessoas se chamavam computadores. Elas eram chamadas de computadores. Por quê? Porque elas computavam, elas calculavam, elas apuravam resultados. Só que, claro, se era manual, tinha todo o tempo necessário para que isso fosse apresentado para as pessoas que pediram os cálculos. Não é verdade? Então, lá pela década de 40, eles inventaram uma máquina que fazia cálculo. Então, logicamente, o nome dessa máquina foi computador. Na literatura, a gente encontra que, na época mesmo do computador, um grupo de 80 mulheres, elas faziam essa função de fazer equações. Então, a universidade, o exército, a sociedade, elas mesmas se chamavam de computadores. Agora, olha só essa próxima tela. Na literatura, a gente encontra referências que mostram que na época que o computador foi realmente apresentado, existiam 80 mulheres na Universidade da Pensilvânia que a função delas era calcular manualmente as equações necessárias para cálculos de balística. E sabe como o exército chamava elas? Computadores. Sabe como a universidade chamava elas? Computadores. E elas mesmas se apresentavam como computadores da Universidade da Pensilvânia.
porque não tinha máquina, não era pejorativo. Então, o termo computador, ele se referia a pessoas, não a máquina. O interessante é, o termo deixou de estar associado a pessoas que faziam cálculos para ser o nome da máquina propriamente dita. Eu achei na internet essa imagem que mostra como as pessoas da antiguidade, elas manuseavam os cálculos. Ali era o ábaco e o outro fazia cálculo à mão. O ábaco pode-se dizer que era uma calculadora manual e o cálculo de mão, ele é milenar, as pessoas sempre fizeram uso, só que como eu já falei anteriormente, eles demandam tempo para apresentar os resultados. E agora, honrosamente, eu trago para vocês o primeiro computador da história. Veja na tela. É de impressionar, né? Hoje nós levamos o computador na mochila, levamos o computador na mão, mas olha aí na tela, isso era o computador. Hoje as pessoas levam o computador para trabalhar. Nessa época as pessoas trabalhavam dentro do computador. Você imagina ser contratada pela empresa que criou o ENIAC e quando você chega para trabalhar, você entraria dentro do computador. O seu trabalho está ali, conectando cabos, verificando válvulas e tudo mais que eu nem sei como funcionava ali dentro. Eu só sei que ele funcionava muito rápido para os padrões da época e a chance de erro era quase nenhuma. Ele custou muito dinheiro na época, foi um investimento muito alto, mas também representou a vanguarda da tecnologia naquela época. A partir dali, tudo modificou na história da humanidade, tudo se tornou diferente. Inclusive, foram criados novos empregos, mas também foram exterminados os empregos que tinham. Por exemplo, aquelas mulheres da Pensilvânia, elas perderam a sua função de calcular, de computar. Elas tiveram que desenvolver novas competências para se manter no mercado. E o computador sempre faz isso. Ele leva as pessoas a desenvolver novas competências para manterem-se profissionais ou então saem do mercado. E é por isso que eu sempre trago a você essas possibilidades, trago a você temas úteis para que esse curso ele seja significativo na sua vida. Que o computador não venha excluir você da área que você está se formando, e sim que ele venha incluir você como profissional mais completo, bem formado e apto no uso do computador. O ENIAC de outro ângulo. As pessoas iam bem arrumadas, por sinal, né? Hoje você vê as fotos do pessoal que trabalha no Google, no Facebook, no Instagram. Eles vão bem despojados, vão como gostam de andar, vão de camiseta, vão de bermuda, levam seus cães, né, para o trabalho. Mas na época, veja de novo na imagem, eles iam muito bem arrumados, iam de terno e gravata. Por quê? Porque eram pouquíssimos profissionais aptos a usar o computador. Era uma coisa tão nova, que não tinha nem gente ainda capacitada para operar ele. Ao contrário de hoje, que a maioria das pessoas já sabe usar o WhatsApp, já vão no banco, já sacam, fazem transferência, acessa o Facebook, né? Acessa o site da escola para ver as notas e uma afinidade muito maior de coisas que lá na frente, quando formado, elas vão ser muito práticas, muito fáceis para você usar. Então, para você não esquecer, computar é realizar cálculos. Seja as pessoas, seja a máquina, computar é realizar cálculos. E olha só essa analogia, essa comparação, essa computação, né, de informações. Na época que o ENIAC foi apresentado, um cálculo era feito por uma pessoa em 12 horas. Esse mesmo cálculo feito no ENIAC era apresentado em 30 segundos. Então você vê claramente que o computador ele mudou a história. Ele mudou o rumo de todas as coisas seguintes, porque foi possível fazer muitas outras coisas que jamais seria possível sem a máquina chamada computador. E aí você vê, eu trouxe para você vários tipos de computador. Desde a dos antiguinhos, depois veio o computador de torre, veio a tela fina, e também eles queriam levar o computador. Tivemos vários tipos de notebook. Os mais antigos eram bem grossos, bem pesados, eles foram ficando finos, menores, mais potentes. E o tablet, você está vendo o tablet? O tablet é assim o computador. O celular que você usa é um computador, só que ele é um computador móvel. Mas o princípio dele é o mesmo do ENIAC lá no passado. Um processador faz cálculos, segue instruções e faz os aplicativos funcionarem. Os aplicativos é um mundo muito diferente do que a gente está usando hoje. Não convém ao momento eu te mostrar como é feito esse cálculo de aplicativo, de linhas de comando. Não vem ao caso.
mas eu posso te assegurar que o computador, a essência dele é a mesma desde lá do início. O que acontece é, ele é muito mais poderoso, muito mais rápido, muito mais atualizado em tudo do que na época que ele foi lançado. Então nós temos aqui nessa imagem os computadores, como a gente está acostumado a entender, mas também tem essa evolução aqui, que tem tudo a ver com a educação, que é o celular. Veja na imagem o primeiro celular lançado, o tamanho que ele era. Imagina o peso, né? Você andar com um celular desse na rua, o peso que ele te daria. E como tudo na vida vai evoluindo, na tecnologia, ele vai diminuindo de tamanho e aumentando na eficiência. Você vê ali na última imagem o equivalente a um telefone Samsung, a um iPhone, e você tem uma noção do tanto que o celular evoluiu e diminuiu, cumprindo muito mais funções que o seu antecessor. E olha que barato. Você comparar uma mesa de trabalho na década de 80, você tinha que ter todos esses periféricos na mesa. Você tinha que ter o fax, você tinha fotos na parede, você recortava fotos, você tinha relógio, ali o rádio relógio, né, que tinha música, tinha horas, enfim, um monte de coisa você tinha na mesa. Com o passar dos tempos, ali 2014, por exemplo, você já poderia ter tudo isso no seu notebook e no seu celular. Você tem câmera, você tem música, você tem filmadora, você tem fotos, você transforma as imagens em digitais, você fotografa um documento, por exemplo, e você manda por e-mail. Antigamente você passava o documento no fax e você mandava para alguém que tinha que ter também um aparelho de fax para imprimir. Enfim, o computador eliminou muitos aparelhos e multiplicou as possibilidades da gente trabalhar melhor, se comunicar melhor e viver melhor. Olha que barato essa animação. Ela mostra como o computador foi absorvendo as tecnologias de imagem, de informação, de mensagem, de tudo mais. E isso foi só o início. Tem muita coisa pela frente. Você, na sua atuação profissional, você vai descobrir muita coisa. Se dedique. O que eu vejo que acontece muito é o profissional quer abraçar tudo numa semana e não consegue aprender e desiste. Qual é a minha sugestão? Vai com calma. Vamos supor, você não sabe usar o Word para fazer texto? Usa só o Word, 1, 2, 3 semanas. A curva de aprendizagem geralmente é 3 semanas em qualquer tecnologia. Você já consegue fazer o Word, já consegue formatar, salvar o arquivo, imprimir? Ótimo! Aí sim que você vai partir para o PowerPoint. Aí você vai aprender a inserir imagem, fazer slide, inserir animação, inserir os vídeos. Enfim, você vai ter aí um mês só no PowerPoint. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo que você não vai conseguir. Eu já estou há muito tempo na informática e eu posso garantir para você, aprenda um aplicativo de vez. Ah, eu vou perder tempo. Você não vai perder tempo, você vai ganhar aprendizagem. É melhor você aprender bem o Word do que não aprender nada fazendo Word e PowerPoint ao mesmo tempo. Ok? Fica a dica para você.